Meus equilibrados, com a vinda do novo Superman do James Gunn aos cinemas, e por sinal o filme ficou muito bom, esse assunto voltou, nós estamos falando do Superman novamente. E você já percebeu as semelhanças entre Superman e a maior história já contada de todos os tempos? A de Jesus Cristo. Neste vídeo vamos mergulhar na figura do Superman e entender como sua jornada, seus poderes e até mesmo o seu nome carregam uma inspiração messiânica. Não se trata de afirmar que o Superman é Jesus, mas de conversarmos como a cultura pop, talvez sem perceber, projete no super-herói perfeito o arquétipo de Jesus. Fica comigo até o final e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Bem, vale destacar que os criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, eram judeus. A narrativa inicial bebia muito da fonte da história de Moisés. Pois é, a criança colocada num cesto, que nós gostamos de chamar no Brasil de Moisésinho, né? Foi colocado a criança no cesto e enviado. Bem, o Kal-El, ainda bebezinho, né? O Superman ainda em Krypton, é colocado numa nave e mandada da sua terra natal, Krypton, para o planeta Terra. E essa leitura inicial, com uma influência poderosa das escrituras sagradas, foi se consolidando e aumentando cada vez mais. Se você se lembra, o Superman do Zack Snyder, ele era literalmente um deus que era sempre visto de baixo para cima. Enquanto no Superman do James Gunn, ele é um cara que apanha, que sofre, que tem certas limitações e que também se preocupa individualmente. Ao contrário do Superman do Zack Snyder, que não tinha problema em destruir um prédio para vencer o vilão, este Superman agora, ele se preocupa com os animais, com o cachorro, com o esquilo, ele se preocupa com uma senhora que está sozinha. Então, em favor de uma única pessoa, ele sofre um dano a mais, ele leva um golpe a mais, ele pausa a luta para salvar alguém. Bem, e isso já começou a perceber claramente que Deus nos ama de forma coletiva, mas também tem um propósito e um amor individual sobre a vida de cada um. Não é à toa que podemos afirmar que se um homem apenas tivesse pecado no mundo, Jesus viria e morreria na cruz por aquele único homem. Outra característica muito importante é o seu nome original. Tudo bem que ele é conhecido na Terra como Clark Kent, o Superman, porém o seu nome de origem é Kal-El, e no hebraico, El significa Deus. Então nós podemos inferir que o significado de Kal-El é voz de Deus, vaso de Deus, assim como vemos Emanuel, que significa Deus conosco, e tem outros nomes, né? Gabriel, Rafael, Ariel. Então essa voz de Deus, esse Deus enviado, ele sai da sua terra natal e chega do espaço para o planeta Terra, ou seja, ele chega dos céus para a terra, assim como Jesus foi enviado. E não só isso, mas ele foi enviado por quem? Por seu pai, ou seja, Jor-El. Manda o Kal-El, ou seja, Deus enviando Jesus. E é isso que nós encontramos em João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus enviou o seu Filho, Deus entregou o seu Filho. Assim, a mesma história do Homem de Aço. Outra característica muito interessante que nós vemos na figura do Superman é a sua dupla característica identitária, ou seja, ele é o Clark Kent, um homem comum, normal, um jornalista, de pais terrenos que o criaram, que o adotaram, mas ao mesmo tempo é o Superman, um homem à prova de balas, como era conhecido no início das HQs, com super velocidade, força, pode voar, tem laser nos olhos, enfim, poderes que nos quadrinhos muitas vezes tem mais, depois vai diminuindo, mas tem uma série de poderes. E qual é essa relação de Clark Kent e Superman com Jesus? Bem, na teologia nós chamamos isso de união hipostática. O que é isso? É quando nós afirmamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É bem verdade que esse assunto, digamos, não é uma mamadeirinha da fé, não é um leitinho espiritual, é um assunto mais denso, é uma comida mais pesada, mas é um assunto muito legal e fatalmente aqui no canal eu vou trazer um vídeo explicando sobre essa união hipostática para explicar bem com clareza, para não ficar nenhuma dúvida a respeito de Cristo ser 100% homem e 100% Deus, ou seja, Clark Kent e Superman. Bem, na tão famosa saga A Morte do Superman, que também foi levado aos cinemas pelo Zack Snyder, nós temos o momento do sacrifício do Superman
para poder vencer o Doomsday, que aqui foi traduzido como Apocalipse. Mas que a tradução literal poderia ser dia do juízo, juízo final, tá tudo correlato. Ou seja, o grande herói morreu para vencer o dia do juízo, o juízo final. E a época foi uma grande comoção, porque ninguém imaginava que o herói mais famoso de todos os tempos e o mais poderoso pudesse morrer. Isso foi uma tragédia. Muitos jovens, adolescentes, leitores, entusiastas do Superman sofreram muito com aquela edição que termina com ele morto. Mas é bem verdade que nos quadrinhos ninguém morre, porque nada melhor do que um bom roteiro para trazer de volta. Mas o Superman morre e ressuscita. E essa é a grande mensagem e a grande relação com Jesus Cristo, que morre para nos salvar e ao terceiro dia ressuscita. O S no seu peito de Superman, para uns também agora Hope, esperança, também mostra o S de Salvador, Savior. Agora é claro que existe uma coisa que não tem relação, que é a Kryptonita. O que seria a fraqueza do Superman? Uma pedra da sua terra natal que suga os seus poderes, suas habilidades. Jesus teria então uma Kryptonita? De forma alguma. Onipotente, onisciente e onipresente. Porém, ele se fez pecador por mim e por você. Ele assumiu a minha fraqueza e a sua fraqueza e tomou-a como culpa. Ou seja, a culpa do meu pecado não é mais minha, porque ele levou na cruz todo o pecado e toda a culpa dos nossos pecados, quando genuinamente o confessamos como o único e suficiente Salvador, nos arrependemos das nossas transgressões, dos nossos pecados cometidos no passado e entregamos a nossa vida a Ele de forma genuína. Assim, Ele se torna culpado da nossa culpa e leva sobre si ela. Olha que coisa mais linda. Não é uma criptonita, mas a fragilidade que Ele assumiu na cruz foi por amor a você e foi por amor a mim. E lembrando a frase de C.S. Lewis, quando se tratava de fantasias, histórias, heróis, ele dizia: essas histórias são como bons sonhos que ecoam a verdadeira história. É lindo ver como o impacto de Cristo Jesus reverbera tão profundamente até hoje na cultura pop. E existem muitos outros personagens que foram inspirados em Jesus Cristo, no cristianismo e em vários heróis da fé. Você consegue pensar em algum aí? Coloca nos comentários, porque talvez a gente pode trazer aqui e fazer um vídeo detalhado sobre este super-herói, este personagem, seja ele dos videogames, seja ele não só dos cinemas, enfim, a gente pode trazer outras conversas aqui. Então não se esquece de deixar o seu like, comentar o que você achou nesse vídeo e pegar esse link e compartilhar para um amigo que você sabe que gosta de cultura pop, que também é um pouco nerd, é geek igual a gente. Bota aí e compartilha com ele. E eu tenho certeza que como foi bom para mim e edificou sua vida, pode ser também para essa galera que você está compartilhando, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir no canal. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.